Então, Nós da Linha de Frente foi um projeto de extensão que surgiu na UEA por conta da pandemia de Covid, ainda em 2020, quando explodiu o cenário aqui no Amazonas. A gente começou a receber, nosso pequeno grupo começou a receber uma série de mensagens das pessoas de outros estados, querendo de algum modo colaborar aqui com a situação do estado. E aí nós nos juntamos via projeto de extensão com alguns alunos para tentar organizar uma ação de suporte a esse processo de morte e morrer, que estava assim, bastante desordenado, sofrido, sem suporte da gestão, enfim, do estadual, de qualquer outro tipo de política pública. Então, nós fizemos a primeira edição em 2020 e aí em 2021 veio a segunda onda do Covid e aí nós retomamos o projeto em 2021 com diferenças no formato. Em 2020, nós direcionamos o projeto para o suporte aos profissionais da saúde. Nós percebemos ali em 2020 que existia essa lacuna de suporte psicológico e outros cuidados também em saúde mental a esses profissionais. Em 2021, nós percebemos que haviam outras lacunas, como, por exemplo, o suporte aos profissionais não só de saúde da linha de frente de hospitais, mas também profissionais do campo funerário, coveiros, profissionais jornalistas, que muitas vezes cobriam certas atividades, estavam em sofrimento, e uma série de outros. Então, nós focamos o nosso trabalho em 2021 para pensar essas pessoas que ficaram fora, digamos assim, do radar em 2020 e também aos familiares e pacientes que perderam pessoas por conta da pandemia de Covid. Quando nós vamos ver o cenário brasileiro comparado a outros países no mundo, o Brasil é o terceiro pior país para se morrer no mundo. Ele perde só para o Paraguai e para o Líbano. E o que é ser pior país de morrer? A gente não discute isso na formação, os nossos profissionais não sabem dar assistência à morte, nós não temos rituais de cuidado no processo de morrer, nós não discutimos isso nas escolas, então as crianças, os adolescentes, eles não sabem nem às vezes o que é o processo de morte, o que é morrer. Então, quando a pandemia estourou, nós nos deparamos com a questão da morte, e entendendo que a morte às vezes é até contrário da vida. E a gente nem pensa, quando a gente vai pensar, morte na verdade seria o contrário do nascimento. Porque vida existe em todos os espaços, E falar sobre morte é também falar sobre a vida. Então, quando nós nos deparamos com essa crise de saúde global, nós vimos o quanto nós estávamos despreparados para assistir à morte, para dar dignidade a esse processo de morrer. E o que seria essa dignidade? Conseguir fazer manejo de dor, produzir conforto para um paciente que está morrendo. Ninguém precisa morrer sentindo dor, gritando de dor. As pessoas não conseguiam se despedir dos seus familiares, porque não se pensava sobre isso. A gente percebe que a formação em saúde, quando fizemos a pesquisa, uma aluna falou assim, os alunos, os acadêmicos, eles são protegidos da morte, porque não se discute isso na formação. Por exemplo, na saúde, discutir saúde digamos assim, equiparar a cura a sucesso profissional. Então, se discute salvar vidas e se equipara a cura ao sucesso. Curou é um bom profissional. E a morte acaba sendo entendida como um fracasso profissional. Então, nós percebemos isso, E já em 2020, com maior profundidade em 2021, nós tentamos promover, através de cursos de capacitação, ainda online, por conta das restrições sanitárias, para pensar essas questões. Falar sobre luto, inclusive, porque muitos se foram e tantos outros ficaram. E aí, como cuidar das pessoas que ficaram? Então, é falar sobre isso, falar que morte não é só acabar a vida e não é acabar a vida de qualquer jeito, mas é possível oferecer dignidade a esse processo de morrer. E a gente precisa discutir isso tecnicamente. Então, estar preparado para a morte é saber, conhecer e ter habilidade para executar técnicas de oferecimento de dignidade, de conforto a esse processo. É também reconhecer e viver os próprios lutos, porque foi algo que nós percebemos, Acadêmicos, profissionais, eles não reconhecem os próprios lutos e a pandemia trouxe isso porque muitas pessoas perderam colegas de trabalho e aí por não reconhecerem e vivenciarem seus próprios lutos, eles também não conseguem facilitar esses processos aos pacientes e aos familiares dos pacientes. Então, no Brasil, o que nós tivemos de mudanças? Primeiro, foi homologado, foi sentenciado a perspectiva do cuidados paliativos obrigatoriamente ser inserido na matriz curricular das profissões de saúde, porque esse é um ganho muito interessante, porque antes era como disciplina optativa,
Então, os alunos que quisessem aprender sobre o processo de morte faziam. E hoje já entrou aí como processo obrigatório na matriz curricular. E nós temos também em ainda discussão, como projeto de lei, sobre a política pública da assistência ao morrer no Brasil. Então, o que seria essa política pública? O que é preciso fazer para que o país seja o Brasil seja um país bom para se morrer? E a gente fala assim, nesses termos, é bom para se morrer, porque nós temos que pensar essa dignidade das partidas. O que é possível fazer? Então, são pequenos avanços. Aqui na UEA, né, nós temos já... O que ficou desse projeto? Nós abrimos uma liga de humanização da assistência à saúde, que seria uma forma de dar continuidade, né, ao que nós fizemos, e estamos também tentando trabalhar digamos assim, a inserção desse tema em outros espaços, como, por exemplo, na educação. Né? Como é que professores discutem esses temas nas escolas, né? Então, a morte não é um assunto só da saúde, né? É um assunto que a gente precisa pensar nos vários contextos, assistência social, educação, enfim, saúde e vários outros.